Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém? Pode assentar, irmãos. Hoje nós vamos aprender sobre as duas árvores no jardim. Deus plantou para colocar o homem, ele fez um jardim para colocar o homem, sabe? E quando Deus fez o jardim, ele colocou o homem num lugar, no seu ambiente perfeito, maravilhoso. E nós temos aqui nessa noite para que a gente possa aprender e saber que Deus conhece todas as coisas, não é verdade? Então aqui a palavra de Deus diz que no verso 8, que Deus formou o homem do pó da terra, e no verso 7, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou um jardim no Éden, ao oriente, na direção, e pôs-lhe o nome que havia, e pôs o homem que havia formado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos falar dessas duas árvores aqui. Quando Deus criou o jardim, restaurou a terra, porque no capítulo 1, no verso 1, a palavra fala que, no verso 2 diz assim, 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus, ele reformulou aqui, nos ensinando, ele reformulou a terra, refez a terra e criou o homem. No que Deus criou o homem, ele sentiu a necessidade de fazer uma casa. E essa casa foi o jardim do Éden. E ali a palavra fala que ele fez do solo brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. O que Deus está falando aqui para mim e para você? Ele, desde o princípio, ele colocou algo em nosso coração que é chamado de escolha. Você escolhe ser abençoado ou você escolhe ser amaldiçoado. Você escolhe a bênção ou a maldição, como está lá em Deuteronômio capítulo 28. Você escolhe, através da sua língua, abençoar ou amaldiçoar. É sua escolha. E aqui, se nós olharmos, o ambiente que Deus colocou, o primeiro Adão, era lindo e maravilhoso. O jardim é a coisa mais perfeita que Deus fez ali. Então, o que Deus falou comigo hoje é que Adão, ele precisava ser completo. Adão não era um robô. Deus não quer que ninguém seja um robô, mas ele deixou algo no nosso coração desde o primeiro Adão. Chama-se livre-arbítrio. Nós é que escolhemos as nossas escolhas. Você pode escolher a sua escolha. Jesus disse para a gente escolher a porta estreita, não a larga. Então nós podemos escolher aquilo que nós podemos e queremos fazer. Nós escolhemos Cristo ou em que lugar da eternidade? Porque a palavra do Senhor diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Mas qual lugar na eternidade que você quer? Depende da sua escolha. Em Cristo ou sem Cristo. E é o que Deus falou comigo. Então a primeira árvore que nós vamos chamar, que está em Gênesis 2:17, lá em Gênesis 2:17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que isso aqui, irmão, não foi assim, foi um aviso que Deus deu para que Adão não comesse daquela árvore. Sabe, Deus estava falando para ele: olha, essa árvore aí, se você comer, vai acontecer algo desagradável com você. Você vai morrer. A morte é espiritual. Então, o que nós precisamos aprender? Essa árvore nós vamos chamar de árvore da morte. Amém, irmão? Nós vamos chamar essa árvore, primeira árvore aí, que
da morte. Mas nós temos a outra árvore que também estava no centro do jardim, que é a árvore da vida. Nós vamos chamar de Cristo, de Calvário. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 13, põe lá, filha, para mim. No capítulo 13, Deus já projetava a salvação, porque Deus já sabia que todos os homens pecaram e cairiam no pecado. Porque em Romanos a palavra fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então Deus, na sua infinita bondade, Ele projetou no nosso coração em Apocalipse 13:8, que Ele já estava lá. Olha o que está escrito aqui, olha. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra. Quem que eles vão adorar? Jesus Cristo, a árvore da vida. Passa, filha. Então o que nós vamos entender? Cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi o quê? Que foi. Guarda essa palavra, que foi. Está vendo? Que foi. O que foi que aconteceu com Jesus? Morto desde a fundação do mundo. Antes que tudo existisse, Jesus já estava pronto para ser o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Lá em João, a palavra do Senhor diz que Jesus é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Então a árvore da vida estava onde? No centro do jardim. E aonde que estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós vamos chamar de árvore da morte? Também estava no centro lá. Por quê? Porque nós é que temos que escolher. A escolha é minha e sua de escolher entre a árvore da morte ou a árvore da vida. E cada vez que nós escolhemos a árvore da vida, a palavra do Senhor diz que só Jesus tem as palavras de vida. Só Jesus é a verdade e o caminho. Só Jesus é a luz do mundo. Então, a escolha está onde? Está na árvore da vida ou na árvore da morte. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Deus não tirou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está aí no mundo. Por isso que lá em João a palavra de Deus diz o quê? Não ameis o mundo. Nós não devemos amar o mundo, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. Como foi que Adão pecou? Adão pecou por quê? Porque desobedeceu. A desobediência Deus não aceita. Então, como Deus falou conosco aqui? Mas eu quero te dizer, irmão, que a primeira árvore, que é a árvore da morte, mas a segunda árvore, que é onde o primeiro Adão morreu, né? A segunda árvore está lá em João 19:41, que é Jesus Cristo. Ele também morreu. O primeiro Adão morreu no jardim, quero que você entenda isso. Mas o último Adão, que é Cristo, também morreu no jardim. Olha o que está escrito em João 19:41. Olha o que diz aí essa palavra maravilhosa. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia o quê? Um jardim. Para vocês verem, o primeiro homem morreu lá naquele jardim do Éden. Mas Jesus morreu por todos nós, onde havia um jardim. E onde foi que Jesus venceu a Satanás? Que a palavra de Deus diz, foi no jardim do Getsemane. E é por isso que nós temos que amá-lo, nós temos que adorá-lo, nós temos que expressar a nossa adoração completa para ele. Entende, irmão? Então, o primeiro Adão morreu lá no jardim do Éden, mas o último Adão morreu no Calvário. Aquela árvore da vida estava lá no Calvário. Mas para quê? Para representar e trazer a salvação a todo aquele que crê. Você crê nisso, irmão? Então aplauda o nosso Deus, porque Ele merece, Ele é digno de honra, Ele é digno de cura. Amém? A árvore da vida que ela estava no Calvário, em Efésios 1:4-5, põe lá. A árvore da vida estava lá para dar vida e vida em abundância, que está em João 10:10. Mas olha o versículo lá em Efésios 1:4-5. Olha, para você ver o que fala aí. Olha, que coisa maravilhosa. É por isso que Deus colocou a árvore da vida no jardim do Éden, para que o homem comesse daquela árvore. Olha o que está escrito lá. Assim como nos escolheu nele quem? Cristo. Antes da fundação do mundo. Antes de quem?
Antes de tudo existir, antes de Deus criar o homem, antes das estrelas, antes de Deus fazer todas as coisas, Deus pensou em mim e em você. Ele te amou primeiro. E Ele jurou por Ele mesmo que iria abençoar. E Ele entregou seu Filho por nós. Então, antes da fundação do mundo, vai, filha, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Mas que amor é esse? O meu amor? Meu amor é falho, mas em amor é em Cristo. O amor de Cristo, o amor ágape em nossa vida, nos predestinou para Ele. Ou seja, Ele fez isso para que todo aquele que crê esteja em Cristo. Porque todos que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, para a adoção de filhos. Ou seja, hoje Deus não é só o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é o quê? Nosso Pai. Porque nós somos adotados. Romanos 11:17 fala que foi quebrado alguns ramos da oliveira e nós, como oliveira brava, fomos enxertados em Israel por adoção de filhos. Por isso nos dá essa garantia de chamar Deus de Abba, Pai. Passa, filha. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi vontade de Deus. A vontade de Deus foi levar Cristo à cruz. Isso é muito importante para mim e para você, sabe? Quero que você entenda isso, sabe? O primeiro Adão morreu em um ambiente perfeito, sabe? O que Deus está falando para mim e para você, olha, o ambiente que Deus criou ali para o Adão era perfeito. Não é um ambiente, meu irmão, eu quero que você entenda isso, não é um ambiente que vai te fazer santo. O que vai te fazer santo é o que está dentro de você. Compreende? Você vai ser santo não é porque você está em determinada posição. Você vai ser santo porque Ele te comprou e você aceitou a mudança no seu coração. Isso é que Deus falou comigo, irmão. Então, não é um ambiente, sabe? O primeiro Adão morreu num ambiente maravilhoso, perfeito, mas ele desobedeceu. Importa que a gente esteja num ambiente onde a presença de Deus é notória. Importa que a presença de Deus esteja naquele ambiente 24 horas para nos levar à presença e entrarmos na sua presença. Quero te dizer também, irmão, que o problema não está no lugar, está no caminho do pecado. Muitas das vezes a gente olha para alguns lugares e a gente já leva aquela condenação. Sabe, a gente já fala que aquelas pessoas já estão indo para o inferno, mas às vezes Deus está lá dentro, buscando aquela pessoa. Deus está lá falando com aquela pessoa. E ela ouve a voz de Deus e sai daquele lugar. Sabe por quê? Porque ela ouviu a voz e obedeceu. E é assim, não foi assim com o Zaqueu? Ele ouviu a voz de Jesus. Jesus falou, dá, Zaqueu, desce daí. Ele desceu. Ele poderia ter ficado sentado esperando Jesus passar. Então, irmão, escuta bem isso. O problema está no caminho do pecado. Nós temos que desviar desse caminho do pecado. E qual que é o caminho do pecado? Conhecimento do bem e do mal. E é a verdade. Mas lá no jardim do Éden, a árvore da morte estava lá, mas a árvore da vida também estava lá. Então, isso para mim e para você está nos dizendo que nós podemos escolher. Hoje, nós podemos escolher. O mundo pode escolher quem vai servir. Nós podemos sim escolher, irmão. Sabe, a escolha está aí, ó, no seu coração. A árvore da morte estava lá, mas a árvore da vida também estava lá. Através da árvore da vida, vemos a força. Através da árvore da vida, nós, por revelação, presta bem atenção, por revelação, nós vemos a força do pecado. Sem a árvore da vida, irmão, sem a gente ter Jesus na nossa vida, nós achamos o pecado natural. A gente pratica o pecado como se fosse uma coisa normal. Mas quando nós temos essa árvore da vida no nosso coração, por revelação, o Espírito Santo vai nos mostrar. Porque nós temos que ter os frutos do Espírito. Amém? Então vamos lá para a gente fazer, olha, nós temos que fugir da aparência do mal. 2 Timóteo 2:22. Se a gente conhece bem a palavra de Deus e pratica, a gente foge.
Olha o que diz aí. 2:22 diz assim: foge. É uma ordem. Aqui ele está falando assim: foge outrossim das paixões da mocidade. Foge das coisas erradas. Agora, querida, põe aí para mim 1 Tessalonicenses 5:22. Foge. A árvore da vida está te mostrando coisas que você quer fazer. Foge das drogas. Foge da bebedice. Foge da prostituição, do adultério. Foge. Você que está com a árvore da vida, isso não é mais normal. Para quem está em Cristo Jesus, isso são coisas velhas. Olha o que está dizendo aí: abstente de toda a forma do mal. Tudo aquilo que a aparência do mal, o cristão não pode participar. Sabe, a gente tem que fugir mesmo, correr dessas coisas. E isso é que Deus falou para mim, sabe? Quem está com a árvore da vida, alimentando da árvore da vida, a gente foge. E o Espírito Santo liga o alerta para que a gente possa fugir mesmo. Mas eu quero dizer que o Calvário estava lá, estava no coração de Deus. Apocalipse 13:8 que eu li. Deus, antes da fundação do mundo, Deus já tinha feito isso. Isso era propício no coração de Deus, certo? Um Adão conheceu o bem e o mal pela experimentação. E decidiu: vou comer. Sabe o que é experimentar? Experimentar, irmão, é isso aqui, ó. Eu experimentei. Satanás apareceu para o primeiro Adão e ofereceu, e ele experimentou, certo? Nós conhecemos o pecado pela revelação. Ou seja, o diabo, ele arma as suas armadilhas, sabe? Em Mateus 4:3, o diabo fez a mesma coisa com Jesus, sabe? E Jesus falou: eu não quero experimentar. Eu não preciso experimentar o pecado. É uma forma de fugir do pecado. Olha o que a palavra diz? O tentador, em outras palavras, diabo, em outras palavras, Satanás, né? Aproximou-se e lhe disse: aproximou de quem? Jesus. E disse para Jesus: olha, ele falou com Jesus. Não é verdade? Se és filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães. Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães? Será que ele fez? Jesus, porém, respondeu: está escrito. Jesus pegou a palavra, olha lá: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como que a gente vai fugir da aparência do mal? Usando a própria palavra de Deus revelada no nosso coração. Por isso nós não podemos experimentar o pecado. Nós estamos vendo o pecado, sabendo do pecado. Porque quando Deus chamou Caim, o que Deus falou para Caim? Deus falou para Caim assim: o pecado está batendo na sua porta. O pecado está batendo na sua porta. Qual que era o pecado? Soberba, orgulho, inveja. E Deus falou com ele: por que você está com raiva do teu irmão? Você já sabe o resultado? Ele matou o irmão dele, o Abel. Então, olha, foge da aparência do mal, mas com a palavra de Deus que procede da boca de Deus. Mas aonde que está essa palavra? Está aqui, irmão. Está na sua mão. Para você ler e usar contra Satanás. E isto é suficiente. Isso é maravilhoso. Nada mais do que isso, irmão. Isso que nós temos que entender, sabe? Nós conhecemos pela revelação, que é gerado pela graça. E a graça fala para mim e para você: vai alimentar da árvore da vida, porque a minha graça te basta. É o que Deus falou para mim, irmão, sabe? Um apelo é conhecer pela experimentação. O diabo vai fazer tudo para você experimentar, sabe? É sempre assim: o primeiro gole, não é verdade? É sempre o primeiro gole, é sempre a primeira prostituição, é sempre o primeiro adultério, começa com os olhos. É sempre aquelas coisas que são natureza da carne, vem primeiro para que a gente experimente, mas se torna o quê? Se torna mal, se torna maldade, se torna o quê? Morte, não é verdade? Mas eu quero te dizer que Deus não deixou a árvore
do conhecimento do bem e do mal só lá, não. Ele deixou a árvore da vida para que o Adão se alimentasse dela. Compreende, irmão? Eu quero que você entenda isso, que a força do pecado que estava na árvore da vida, lá no Gênesis, tinha a força do Evangelho, que é Cristo. Por isso nós podemos hoje viver uma vida com um apelo maravilhoso de Cristo Jesus para a nossa vida. Eu sou contigo todos os dias. Amém? Então, o que nós aprendemos em Gálatas 5:19, né? A gente vê as armadilhas que Satanás coloca na nossa vida, que são o quê? Aqui na nossa Bíblia fala que é obras da carne, mas eu quero dizer para você que é a armadilha que o Satanás colocou no DNA do homem. Olha lá. Ora, as obras da carne são conhecidas. Sabe o que significa isso? São conhecidas diante de Deus, diante dos demônios e diante dos homens. Que são, olha lá, prostituição. Quem prostitui peca contra o corpo. Seu corpo é seu? Eu pergunto para você, seu corpo é seu? O corpo de quem não tem Jesus é dele? Não, quem fez o corpo dele? O Salmo 139 fala que Deus criou lá nas entrelinhas, dentro do útero da mãe dele. Então quem que é dono? Deus. Então olha ali, ele peca contra o corpo. É pecado grave. Presta muito bem atenção. A impureza. O que é impureza? Impureza é tudo relacionado ao sexo sem a aprovação de Deus. Compreende? Aí vem lascívia, desejo desenfreado. Sabe? São obras da carne, são as armadilhas que Satanás coloca. Mas quem está lá no mundo acha normal. Nós não, nós nascemos de novo. Idolatria. Pastor, mas eu não idolatro. Eu nunca me joelhei diante de uma estátua. Mas idolatro o carro, idolatro a casa. Essa casa é minha. Se Deus precisar da sua casa, compreende? Idolatra marido, idolatra esposa, idolatra filho, idolatra tantas coisas. Idolatra cantor evangélico, não é verdade? Pastor. Feitiçarias. Deuteronômio 18 fala que Deus detesta. Não é para nem tocar. E hoje a gente vê a feitiçaria dentro da igreja. Que misericórdia. Sabe? Inimizades, irmãos. Eu não gostei de José. Eu entro na igreja, passo por ele e é por isso mesmo. Está errado, irmão. Isso é obra da carne. É o que está escrito aqui, ó. Está na onde? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu não estou nem aí, eu já sou salvo. Não, você não é salvo porque você está o quê? Praticando uma injustiça. Olha ali, porfias são confusões, sabe? Ciúmes e iras. Nossa, o pastor me chamou para pregar. Aí eu vou ficar morrendo de ciúme. Não, irmão. Isso não pode haver no nosso meio, porque isso é obra da carne. Nós somos o quê? Nova criatura. Vamos falar? Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, essas coisas aqui não acontecem em mim. Continua, filho. Discórdia, dissensões e facções. Eu sou de Paulo. Eu gosto muito só da irmã Paula. Então vou andar só com a irmã Paula. Mas eu não vou andar com a irmã Stephanie. Então, irmão, facção significa confusão, sabe? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Hoje é tão normal isso aqui, ó, irmão. Bebedices. É normal. É social. Aí eu bebo, chego em casa, eu bebo para esquecer. Eu bebo porque eu não tenho felicidade em casa. Vem para Jesus. Quando você vier para Cristo, isso tudo aqui vai acabar.
o espírito que te domina na bebedice, ele vai sair da sua vida. Compreende? Glutonarias, não é verdade? A respeito dessas quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vai entrar na presença de Deus, não vai entrar na sala do trono, não vai ver Deus face a face. O seu destino é estar onde? No juízo de Deus, no inferno. É sua escolha. Você não quis escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu quero te dizer, escolha a árvore da vida, que é Cristo. Olha o 22. Mas quem escolhe a árvore da vida, olha aí, quem escolhe a árvore da vida, olha lá. Mas o fruto do Espírito olha o fruto do Espírito. Mas como é que eu sei que eu tenho o fruto do Espírito? Porque o Espírito de Deus, aonde que ele habita? Lá naquela catedral maravilhosa que cabe não sei quantas mil pessoas. É lá? É aqui nessa igreja onde nós estamos, onde nós vamos embora, o Espírito Santo fica te esperando aqui, até chegar no outro domingo? Não, o Espírito Santo habita em você. A palavra de Deus diz assim, olha, não sabeis vós que sois o quê? Templo, santuário do Espírito Santo? Então, se você é santuário e templo, olha lá, mas o fruto do Espírito é amor. Quem tem o Espírito Santo tem amor. Não o seu amor, porque o nosso amor é um amor fingido, mas o amor ágape de Deus. Tem alegria, mesmo na maior tribulação, você é alegre, porque a alegria vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tem paz. Sabe por que nós temos paz? Porque nós comemos todos os dias da onde? Da árvore da vida. E a árvore da vida é Cristo. Nós temos longanimidade. Eu conheci um homem que ele era longânimo, paciente. Chamava Antônio Maurício, meu pai. Ele tinha esse fruto assim, exagerado. Nossa filha. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Sabe? Benignidade. O que é benignidade? É praticar as boas obras. É praticar, irmão. Mesmo que seja um copo d'água. Que você der a alguém que esteja precisando. Não para você aparecer, mas que o céu esteja vendo. Sabe? A bondade. Bondade é o ato de ser bom. Sabe? É você. A benignidade é o ato de fazer. A bondade é o ato de ser. Nossa, mas aquele homem, aquela mulher, como que ela é boa, gente. Que caráter maravilhoso. E a fidelidade. Que fidelidade é essa? Com seu irmão. Com a igreja e com Deus. Fidelidade na hora da comunhão. Fidelidade com o seu parceiro, com o seu patrão. Sabe? Fidelidade. Seja fiel. Que é fruto do Espírito. A mansidão. Olha, irmão, o mundo pode estar te atacando. O mundo pode estar revirando. Pessoas podem estar te atacando. Pessoas podem estar pisando em você. Você tem que ter o quê? Mansidão. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Moisés que era o quê? Manso. Mas a gente não consegue. Não consegue porque você não está agitando o Espírito Santo e não está obedecendo. Ser manso é você ouvir, sair do lado de cá, e orar, e buscar o Senhor. Domínio próprio. O que é domínio próprio? É pensar. É não fazer. Não é agir. Compreende? Contra estas coisas não há lei. Porque ele é do Espírito Santo. Então você está alimentando de quem? Da árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece ela por revelação. Porque o Espírito te mostra. E aí o que você vai fazer? Eu quero caminhar em Cristo.
E isso é que Cristo está falando para mim e para você. Enquanto a árvore do conhecimento do bem e do mal tem uma força do pecado, nós temos o quê? Nós temos a coisa mais maravilhosa, que foi Deus que levou Jesus Cristo. Em Romanos 11:16, Deus deu o Filho, Deus levou o Filho dele para a cruz. E é poder, sabe? Tem a força do pecado. Mas quando nós estamos na árvore da vida, em Romanos 11:16, olha o que diz. 1:16. Diz que a força do pecado, irmão, em Romanos 7 fala que é a força do pecado. Mas aqui 1:16 diz o quê? Eu não me envergonho do Evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também no grego. O que ele está falando aqui? Olha, a força do pecado não tem poder sobre o poder do Evangelho. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ele merece toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus Cristo. Sabe, em Romanos 8:32, põe ali, filha. Deus, a gente fica vendo, lê a Bíblia e em Mateus a gente vê algumas pessoas maltratando Jesus, levando ele à cruz. Mas você sabe quem foi que matou Jesus? Olha aí, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou. Quem levou Jesus à cruz? O Pai. Para quê? Para nos salvar. Essa semana eu ouvi algo tão maravilhoso aqui na porta da igreja. Uma senhora falou assim: eu contemplo a cruz de Cristo e o amor de Cristo de uma maneira tão poderosa, que quando eu peco, eu sinto vontade de bater em mim mesmo, de esmurrar o meu próprio corpo, porque o que Cristo fez por mim é maravilhoso. Você entende isso, irmão? O que Deus fez por mim e por você, então, foi o Pai. Isaías 53:10. Põe lá, filha. Foi o Pai que levou Jesus Cristo à cruz por você e por mim, irmão. Isso é a coisa mais linda que Deus fez por mim e por você. E estava lá em Gênesis 2, a árvore da vida. Olha aí. Todavia o Senhor agradou moê-lo. O que Deus fez? Agradou. Fala para o seu irmão. Deus agradou em me salvar. Foi Deus. Foi Deus. Ponto final. Compreende o que Deus está fazendo? Quem fez foi o Pai por amor eterno. Porque Ele te amou, tá? O Filho se deu. Lá em João 10:18, Jesus fala assim: olha, a minha vida eu dou e ninguém tira de mim. Jesus se doou, irmão. Então o que nós aprendemos aqui hoje? Houve uma constituição do Pai e do Filho para salvar a gente. E Deus faz isso todos os dias. A árvore da vida é a bondade de Deus em display, aquela placa que fica piscando lá, é a bondade de Deus. E a gente canta a bondade de Deus. A bondade de Deus é Cristo. A bondade de Deus revelada é Cristo. A bondade de Deus é a graça. A bondade de Deus é a justiça. Tudo isso está em Cristo Jesus. Sabe, irmão, eu quero dizer algo para você, o que Deus falou hoje. Eu queria que você pensasse, depois dessa mensagem, seu pecado, ele é perdoado em Cristo. Grava isso. Seus pecados são perdoados em Cristo. Grava muito isso. Mas se você não for lá para a árvore da vida, presta bem atenção. Você aí, que um dia vai assistir essa mensagem ou vai ouvir, se você não for a Cristo, se você estiver na igreja, mas está alimentando daquela árvore do conhecimento do bem e do mal e não da árvore da vida, olha o que a palavra de Deus diz: o seu pecado será punido no inferno. Qual é a sua escolha? Qual é a árvore que você quer, irmão? Jamais será esquecido ou apagado o seu pecado, porque está em Cristo, é perdoado.
Mas se não estiver em Cristo, vai ser julgado no inferno. Então escolha sua. Hoje Deus colocou duas árvores diante de você. Qual é a sua escolha? Qual você escolhe? Qual é a árvore que você quer, irmão?